Vamos colocar aqui a tag security. HTTP, certo? Essa é a tag que nós vamos estar configurando aí a segurança do projeto. Então lembrando que o Spring Security vai fazer a consulta para nós, a verificação, a validação se o usuário existe ou não no banco. Então por meio dessa tag aí nós vamos estar aí configurando a segurança do projeto. Então Security HTTP. Então essa tag Security vem desse namespace Security, tá? Então aqui que estão todas as tags desse conjunto de tags, né? E HTTP porque é o protocolo que o nosso Spring Security vai estar filtrando, vai estar interceptando, tá, as requisições HTTP. Então todo request que for feito para essa aplicação, o Spring Security, por meio de seus filtros internos e embutidos, vão fazer isso aí, vão controlar para nós, tá? Então nós podemos visualizar aqui as propriedades. Assim, essa tag possui suas propriedades. Vamos dando uma olhadinha aqui quais são as suas propriedades. Vamos habilitar esse atributo use expression igual a true. Também vamos habilitar o autoconfig igual a true. Internamente nós vamos adicionar aqui security, intercept e URL. Porque nós vamos configurar para que o Spring possa estar interceptando quais padrões de requisições. Por exemplo, será que o Spring vai responder por tudo, todas as requisições? Ou nós vamos restringir algum tipo de requisição específica? Por exemplo, em nosso caso aqui, nós vamos criar uma pastinha contendo dados, contendo as telas ou XML que se refere à parte administrativa do sistema. Nós podemos, por exemplo, criar uma pastinha aqui, ó, por exemplo, new folder, admin, por exemplo, admin, e aqui mostrar form usuário e arrastar para dentro do admin, por exemplo. O que nós fizemos aqui? Nós falamos, ó, essa tela de formulário, ela está dentro da pasta admin. Então, qualquer tentativa de requisição para essa pasta admin, nós podemos fazer com que o Spring Security intercept, com que ele faça a verificação em algum momento se o usuário tem autorização ou permissão para entrar naquela pasta. Tá? Então, esse padrão, por exemplo, nós podemos dizer assim, ó, admin, qualquer requisição que tiver a palavra admin, ou seja, qualquer tentativa a acessar o que está dentro da pasta admin, o Spring Security vai interceptar. Tá vendo? Intercept URL. Quando ele falar interceptar, okay, quer dizer o quê? Que o filtro dele vai entrar em ação. O filtro do Spring Security vai fazer a segurança. E aqui nós vamos colocar um asterisco que vai informar o quê? Qualquer coisa a partir da pasta admin vai ser invocado aí o interceptor. Tá? Vamos colocar aqui mais um atributo, access, e vamos configurar o seguinte, is authenticated. Então essa função, esse atributo acesso, ele está permitindo nós configurarmos que para que o acesso seja feito na pasta admin, o isAuthenticated ele vai retornar true, ou seja, ele tem que estar autenticado. Se o usuário não estiver autenticado, então ele não vai permitir o acesso à pasta admin. Tá? Isso quer dizer, essa função ela já tem a sua implementação. Tá? Você está chamando uma função nativa do Spring. Ele que vai verificar isAuthenticated. Então, esse access, por exemplo, se ele for true, opa, beleza, então ele pode acessar a pasta admin. Se esse access for false, não, ele não pode acessar a pasta admin. Então, quem vai dar essa resposta para nós, se ele vai poder acessar essa pasta admin ou não, é o quê? Essa funcionalidade, essa função pronta, nativa do próprio Spring Security. Tá? Ele vai me retornar, está autenticado? True, beleza, então acessa. Não está autenticado? Não, então não acessa. Tá? Essa é a função desse atributo. Então, além de ele estar autenticado, nós podemos verificar se ele se ele pertence a algum grupo, alguma regra de algum grupo de segurança, que a gente chama de role, por exemplo. Então nós podemos colocar assim, ó, security, novamente, intercept, e falar o seguinte, esse mesmo padrão, essa mesma pasta admin, ela também, para ser acessada,
O usuário tem que ter a permissão administrador. Nós podemos criar uma regrinha aqui, ó, um grupo, um perfil, chamado assim, role admin. Dessa forma. Então eu vou perguntar, se ele tem a permissão de administrador, então ele pode entrar nessa pasta admin. Nós poderíamos restringir, criar uma pasta aqui só para visitante, admin, só quem é do perfil admin pode acessar essa pasta admin. Nós poderíamos ter uma pastinha separada aqui só para a camada de visão, por exemplo, dos visitantes, ou uma camada pública, né? A gente poderia jogar o res role visitante, public, tá? Então, o Spring Security, em algum momento, nós vamos ter que informar para o Spring Security que o usuário que está autenticado possui a regra de administração. Nós poderíamos inventar alguns nomes aqui, tá? Mas aí a gente teria que tratar isso internamente, não é o caso agora. O que a gente precisa saber agora é o seguinte, que para que o usuário possa acessar a pasta admin, ele tem, primeiro, estar autenticado, e que não basta ele estar autenticado, ele tem que ter autorização para acessar aquela pasta. Ou seja, ele tem que pertencer ele tem que possuir um perfil de administrador. Ele tem que pertencer a essa regra de administrador, esse grupo administrador. Tá? Então, o próximo atributo que nós vamos configurar aqui é o seguinte. É uma tag que vai definir o formulário de login. O Spring Security ele já tem seu próprio formulário. Se você não quiser implementar um formulário seu, você pode usar o nativo do Spring Security. Ele mesmo já implementa o formulário para você, tá? Nativamente. Mas, no nosso caso, nós vamos utilizar um formulário que nós vamos desenvolver. Um formulário de autenticação. Tá? Então, aqui dentro da pasta admin, nós vamos ter um bem-vindo, uma página de bem-vindo. E fora da pasta admin, nós vamos ter uma pasta de autenticação, de login. Fora da pasta admin. Então, nós podemos colocar assim, ó, aqui dentro do web app, new, vamos criar uma classe XHTML, ou perdão, uma classe não, um arquivo, né? Vamos criar um arquivo XHTML. Eu fiz new, order. Ah, eu não tenho aqui o plugin instalado, né? Então por isso que não tá bacana o meu. O meu tá feinho. Deixa eu ver se o HTML resolve. Ou JCP file. Login. Vamos lá. Eu quero que ele venha no padrão XHTML. Olha lá, tá vendo? Olha lá, XHTML. Ó. Esse aqui está mais próximo do que nós queremos. Esse aqui. Tá? Mais próximo. Deixa eu ver o outro aqui. Tá vindo com muito cabeçalho ainda. Vamos dar uma olhadinha no HTML. Espera aí. File, new, order, HTML. HTML file. Vamos ver se ele tem aqui um XHTML melhorzinho. Vou chamar de login. Próximo. Olha lá, XHTML. Ele tem vários aqui também, né? Olha só. Ou um HTML simples. Vamos criar um HTML simples. Daí a gente renomeia ele. Vai ficar mais tranquilo. Deixa eu ver aqui em cima. Isso aqui tá mais parecido. Embora nós temos que colocar, só lembrando aqui, gente, é o seguinte, ó. O legal seria instalar o plugin, né? Lembrando, nós temos que colocar todos esses caras aqui, ó, tá vendo? Então sabe o que vai valer mais a pena? Copiar esse cara aqui, ó. Nesse caso que eu tô sem plugin, sem nada aqui, ó, cria um arquivo novo, um file mesmo. Tá, pronto. Cria um file mesmo, vamos chamar de login.xhtml. Aí. E vamos colar esse cara aqui, ó. Beleza, tá pronto. Tá? É isso que nós vamos fazer. Beleza? Beleza? Então nós vamos colocar aqui um cabeçalho e um corpo. Beleza, tá ali. Tá. Se esse componente, se essa tela vai ter componentes do JCF, então nós vamos criar aqui um formulário, né? HForm, vamos fazer um formzinho, tá vendo? Isso aqui é um formzinho de autenticação, tá? Então aqui no caso do Spring Security, nós vamos configurar qual é o form. Ele ainda nem está pronto, ó. Pode deixar ele incompleto aqui mesmo, tá? Deixa ele incompleto, depois a gente volta aqui e trabalha nele.
Porque nós estamos configurando a segurança. Então a gente falou, para acessar, o admin tem que estar autenticado, tem que ter essa regra. Agora nós vamos configurar o formulário. Ó. Então vamos verificar aqui quais são os atributos. Ó. Ele fala qual é o formulário que nós vamos utilizar contendo a tela de login. Contendo o formulário, os dados de login. Qual desses atributos que você acha que é? Login page, tá vendo? Login page. Essa é a página que nós acabamos de criar. Tá? Então o login page ele não está na pasta admin. Nesse caso aqui ele está, né? Deixa eu colocar ele fora. Por que ele não vai estar na pasta admin? Por que ele está fora da pasta admin? Porque a segurança, né? Isso. A primeira tela que Isso, ele é público, ele não tem que ser privado, ele não está restrito. Então eu vou pôr aqui o login.xhtml. Ele está incompleto ainda, né? Nós nem terminamos o formulário ainda dele, tá vendo? Ele está incompleto. Foi só para a gente criar ele aqui e entender o que se refere a essa relação, esse mapeamento aqui que nós estamos fazendo, esse link. Tá? Então nós estamos registrando no formulário a página de login, né? Ou seja, agora olha só, password parameter. Esse password parameter e username parameter é o seguinte, no formulário nós poderíamos ter alguns inputs, um input para receber o username e outro input para receber a senha, o password. Tá? O Spring já trabalha com um nome padrão. Ele já tem um nome padrão. Se você não utiliza o nome padrão, você tem que especificar no formulário. Então, olha só. Vamos colocar aqui. O username, nós vamos colocar assim, ó, login. E o password, nós vamos colocar senha. São os dois campos que nós vamos criar lá no formulário e o Spring Security vai fazer a leitura desses dois campos. Então quer dizer que lá no formulário nós vamos ter que ter um campinho aqui, HTML, input text, que vai ter o nome, login, e um outro que vai ter o quê? Deixa eu fechar aqui a barrinha aqui para não precisar, Ctrl D para apagar, e o outro a senha. Olha só, esses nomes que eu coloquei aqui, ó, são os nomes que nós vamos estar utilizando lá. Lá no nosso Spring Security. Tá aqui, ó, login e senha. Tá vendo? Beleza, Ctrl Shift F para dar uma alinhadinha. Tá dando um errinho ali em cima, que a gente olha o que é. Então tá ali, estamos configurando aí a tag do formulário de segurança. Um outro atributo a ser configurado, que é extremamente importante, é se falhar, né? Então ele está falando, se na autenticação falhar, o que nós vamos carregar? Ou seja, não deu certo, o que nós vamos carregar? Ele até sugere, cria uma falha, o login, passando erro e tal. Então ele até fala assim, ele até sugere que a gente chame a própria página de login, né? Então vamos lá. Então vamos chamar a página de login XHTML. Ó. A própria página de login vai ser chamada. Se você quiser imprimir alguma coisa dentro da página de login, olha, erro autenticar, porque a própria tela do login vai ser carregada, de repente com uma mensagem, se você quiser. A gente pode fazer assim. E nós podemos passar até um parâmetro, assim, ó, erro igual a true. Isso quer dizer o seguinte, que nós podemos capturar esse parâmetro dentro da própria tela do login e mostrar assim, ó, se esse erro for igual a true, nós vamos mostrar um texto dizendo usuário não autenticado, ou falha ao autenticar, usuário não existente, alguma coisa assim. Tá? É só uma forma de redirecionar para a tela de login, passando um parâmetro a mais para que ele possa carregar a tela de login, mas não como ele carregou da primeira vez. A primeira vez ele carrega a tela de login sem erro nenhum. Só que quando ele tenta autenticar e dá falha de autenticação, ele volta de novo a tela de login, só que dessa vez ele mostra um erro na própria tela. Tá? Por isso que a gente fez isso dessa forma aí. E se caso der sucesso? Então aqui foi a falha, né? E se caso der sucesso? Então vamos procurar aqui qual que é o destino lá, o URL do sucesso. Então ele autenticou bonitinho, para onde que ele vai? Nós criamos o que aqui? Uma página dentro do admin, nós podemos criar aqui uma página index. Vou criar um arquivo qualquer aqui, vou chamar de index, que é tipo um bem-vindo, né? Deixa eu renomear aqui. .xhtml. Eu vou criar um bem-vindo.
Já colei aqui que já estava lá. Deixa eu só fechar e abrir de novo para ele reconhecer. Depois a gente instala o plugin, né? Isso aqui é uma tela de bem-vindo. Só vou colocar um cabeçalho aqui. Um corpo. E vou colocar aqui um texto bem-vindo. Somente o bem-vindo, por enquanto. Só isso. Uma tela de bem-vindo. Aqui pode ter um menu principal, para o usuário navegar, ir para outras telas, etc. Tá? Então, olha só a segurança, como está configurando. Primeiro, tem que estar autenticado. Segundo, tem que ter uma regra específica. Você tem que participar de um grupo de usuários específico. Esse usuário tem que ser administrador. Terceiro, essa é a tela de login padrão. Né? A tela de autenticação. E para onde que ele vai quando dá falha e para onde que ele vai quando dá sucesso. Então, todo o filtro já está implementado pelo Spring Security. Nós só temos que dizer para ele onde que estão as coisas. Aqui está a tela de login, aqui está a tela de falha, aqui está a tela de bem-vindo. Tá? A gente só está configurando, nós estamos só mostrando para ele onde que estão as coisas. Mas quem vai fazer todo esse trabalho, autenticação, verificar, é ele. Tá? E o URL dele vai ser assim, admin/index.xhtml. Aí. É a página de bem-vindo, caso dê tudo certo. Beleza? Estão entendendo aqui? Tá, então vamos continuar a configuração. O outro passo é mostrar para o Spring Security a questão do banco de dados. Né? Porque assim, nós criamos uma tabela de usuário. Cadê a tabela de usuário? Escrevemos aqui uma entidade, ó, usuário. Ó. Esse cara representa o nosso usuário permitido, que permite acessar o sistema. Então nós já fizemos o cadastro de usuário para que a gente pudesse chegar na segurança e usar os mesmos cadastros de usuários para autenticar. Os mesmos que nós estamos cadastrando no sistema, nós vamos estar utilizando para autenticar. Tá? Então, perceba que ele tem um login e a senha, nós temos vários cadastrados no banco de dados. O que nós vamos precisar é o perfil dele, né? Nós podemos definir esse perfil como sendo administrador. Se a gente falar que esse perfil é role admin, por exemplo, fizer uma consulta no banco de dados. Vou fazer uma consulta desse usuário e trazer e informar para o Spring Security que esse usuário tem um perfil que é um role admin, por exemplo, e fazer com que esse perfil seja comparado. Spring Security, voltando aqui. Seja comparado aqui com essa propriedade, então o Spring vai identificar e vai fazer o trabalho para a gente. Então, por exemplo, vamos fazer agora a consulta. Então, a próxima tag é o security. Olha só. Security. Security Authentication. Authentication, Security. Authentication Manager. A tag Security Authentication Manager é fora do Security HTTP, tá? Então nós vamos vir aqui. Security. Authentication Manager. Ah, tá aqui, eu estava fazendo errado ali. Ctrl Shift F. Foi alinhar o código. E aqui nós vamos fazer o quê? A configuração de autenticação do security, ou seja, as consultas SQL. Tá? Vamos entender aí como funciona esse cara aí. Vamos colocar o Security Provider primeiro, Authentication Provider, e vamos dizer que essa consulta vai ser fornecida por nós aqui por meio de JDBC, por meio de consulta SQL nativa. Tá? Então vamos dizer que as consultas vão ser feitas aqui por nós, utilizando o JDBC. A conexão vai ser via JDBC mesmo, a conversa com o banco. Tá? O Data Source, esse Data Source Ref, nós já criamos ele em algum momento. Vocês lembram desse Data Source? Então, se a gente olhar aqui no Spring Beans, ó, perceba aqui no Spring Beans, ó, nós já temos um Data Source. Nós criamos o Transaction, o Entity Manager Factor e o Data Source. Esse é o ID que nós usamos.
Tá? Então, esse objeto ele vai estar carregado no contexto do Spring, quando o Spring Security também for carregado. Tá? Então, nós podemos utilizar qualquer elemento desse XML dentro do XML do Spring Security. Então, se eu vier aqui e colocar Data Source, ó, ele vai entender. Ele vai entender. Bom, vamos para o próximo atributo, onde nós vamos escrever a busca, né? Então vai ser assim, ó, select, qual é o nome da tabela que possui, no banco de dados, a tabela que possui os nossos usuários? A tabela usuário, né? Então select from usuário. É assim, where o login tem que bater com o login que o usuário digitou. Primeiro ele vai fazer a segurança pelo login. Vamos supor, se você digitou login João, ele vai buscar. Busca na tabela usuário alguém que tem o login João. Se esse cara existir, eu preciso ter algumas informações dele. Quais são as informações que eu preciso ter dele? A primeira informação é o username, a senha dele e se ele está ativo ou não. Porque o Spring Security ele trata se o usuário está ativo ou não. Então eu tenho que retornar um valor booleano aqui, ó, no segundo campo, nesse terceiro campo. Então o Spring Security precisa que você devolva o próprio login, que ele já está tentando autenticar, a senha, porque ele vai comparar internamente se a senha que o usuário digitou vai bater com essa senha que ele trouxe do banco, e se ele é permitido ou não. Por exemplo, se você pôr isso aqui, ó, true, ó, ele vai passar direto. Direto. Esse cara nunca vai ter ativo ou não. Então vamos olhar aqui o nosso usuário. Nosso usuário tem alguma coisa que diz se ele está ativo ou não está ativo? Se ele é permitido ou não é permitido? Tem algum campo aqui, booleano, dizendo o estado desse usuário? Se você quiser deixar isso dinâmico, seria legal colocar aqui ó, no próprio usuário, por exemplo, boolean, por exemplo, vamos pôr com tipo Apple aqui, nós podemos colocar aqui um boolean ativo, por exemplo, ativo, com valor true ou false, né? Aí colocaria um get and setters aqui. Opa. Criar um get and setters. Ó. Não existe no banco de dados ainda, o campo ativo. Mas seria legal que todos os usuários tivessem cadastrado no banco e a coluna ativo tivesse true ou false. True ou false. Nós podemos dar um update no banco e deixar todo mundo como true, para a gente testar aqui fazer o nosso teste. O Spring Security, coloquei alguns exemplos aqui. O Spring Security, ele espera que você coloque 3 parâmetros para ele: login, senha, e nesse caso aqui eu estou chamando ativo. Mas de onde que eu tirei essa informação? Passa o mouse aqui no atributo e ele fala, ó, o padrão é username, password e enabled from users where username igual a tal. Tá? Então os seus nomes, ó, username, password, enabled, users e username, os seus nomes vão variar. Mas o que o Spring precisa é que você informe o username, o próprio atributo diz, ó, users by username query. Então quer dizer que o único parâmetro que você vai formar aqui tem que ser o username. Tem que ser, independente de como chama seus campos. E o que você tem que devolver para ele sempre vai ser 2 strings e um boolean. Essa que é a lógica, tá? Então o nome desses atributos e o nome desse cara não vai importar para o Spring. O que vai importar para ele é que esse parâmetro vai ser substituído pelo username. Tá? Isso que você tem que entender, que vai cair aqui. E o resultado, o retorno, vão ser uma string e um booleano. Essa aqui é a sequência. A primeira string representa o username, a segunda string representa o password, e o terceiro campo, que não é o string, que é um boolean, representa se ele está habilitado ou não. É isso que tem que entender. Então nós estamos personalizando a consulta. Porque se nós não tivéssemos personalizado isso aqui, ele utilizaria o padrão, que é essa daqui. Ó. Mas como a nossa tabela não tem esses campos, nós nem temos uma tabela com esses campos, nós nem temos a tabela users, então ele não iria conseguir encontrar. Não sei se ficou nítido aí. Tá? Espero que tenha ficado claro. Agora vamos continuar. Uma vez que o usuário foi encontrado, que ele existe no banco de dados, aquele login, o login J existe, nós temos que saber se esse carinha, esse J, ele pode acessar a pasta de admin. Vamos verificar se ele vai passar esse segundo teste. O primeiro teste é para você ver se ele existe lá. Então, essa consulta ele faz o primeiro teste.
né, se ele existe, se bate o usuário dele, depois o Spring vai comparar. O Spring busca João, depois ele vai comparar com a senha que foi devolvida para ele, vai comparar com esse status de ativo que vai devolver para ele. E aí ele vai perguntar, bom, agora o próximo passo é perguntar se esse carinha pode ter acesso por causa dessa restrição de role admin. Então no nosso modelo, nós criamos uma classe chamada perfil com campo descrição e nesse campo descrição nós podemos configurar o mesmo nome que nós colocamos lá. Se aqui eu configurar assim, por exemplo, banana, ó, banana, o perfil vai ser banana, então aqui eu tenho que poder o quê? Banana, a regra do Spring vai ser assim, ó. Ele falou, banana pode passar na pasta de mim. O que eu tenho que entregar para o Spring é esse poder de banana. Não sei qual seria o poder de banana. Mas, tem que dizer isso aqui. Então nós estamos usando esse perfil para informar se ele pode ou não. Nós podemos trabalhar com outro conceito de grupo de usuário e etc. Tá? Mas o Spring Security não sabe onde que você vai guardar essa informação de role, de regra, de acesso, tá? De autorização. Beleza? Uma coisa é autenticar, outra coisa é se ele está autorizado. Certo? Isso são conceitos de segurança. Então, uma coisa é o usuário passar pelo portão aqui da escola, ele entrar, ele ter a chave do portão. A outra coisa é quais as salas que ele tem acesso, que ele tem chave. Entendeu? Então, uma coisa ele está autenticado, outra coisa ele está autorizado. A autorização tem a ver com as áreas internas que ele tem autorização de estar aí usufruindo. Tá? Então, vamos lá. Então, continuando aqui, o próximo atributo vai ser o quê? Security. Opa. Se eu tivesse. Aqui na mesma, acho que eu estou errando, aqui não é a tag não. Na verdade é o mesmo, na mesma tag, vamos configurar mais um atributo aqui. Tá? Vamos verificar assim. Aqui, olha só. Group Authorities by Username Query. Então ele vai dizer quais são as autorizações desse usuário. Espera aí, acho que eu errei aqui. Authorities, isso aqui. Pronto. Aí ele fala, então quais são, ele fala, é um SQL, né, para você falar quais são as autorizações desse usuário. Certo? Então é um select simples, né, nós podemos buscar numa outra tabela, por padrão de busca, ele precisa do username e da autoridade. Por exemplo, o mesmo username que retornou na primeira consulta, vamos supor que o username foi João e a autorização dele foi role admin. Lá. Tem que bater aqui, João, role admin. Tá? Então o que nós queremos fazer é uma consulta que retorne para mim, João, role admin. É isso que nós queremos fazer. Uma consulta que retorne isso aqui. Tá? Então como nós vamos fazer uma consulta que retorne esses dois campos? João e role admin. Aqui nós retornamos, ó, João, 1, 2, 3, true. Essa consulta retornou para a gente, ó, João, 1, 2, 3, true, permitido. Agora a segunda consulta vai dizer, João, role admin. A primeira consulta diz, ele está autenticado. E a segunda consulta diz, ele tem autorização de administrador. É isso que nós precisamos. Ó. A primeira retorna isso e a segunda tem que retornar isso aqui, role admin. João e role admin. O mesmo que retornou aqui tem que retornar aqui, mais a informação do role admin. Porque normalmente isso estão em tabelas diferentes. Em uma tabela você grava usuário, username, password, e em uma outra tabela normalmente você grava todas as autorizações que ele tem, porque às vezes pode ser um lançamento para muitos, mas ele pode ter mais de uma autorização. Nesse nosso modelo que nós fizemos aqui, nós estamos utilizando o próprio perfil para definir a autorização. Tá? Nós estamos definindo o perfil. Então, nesse caso aqui, nós vamos ter que fazer uma consulta na tabela perfil com usuário. Vamos ter que fazer um join. Tá? Vamos para o banco de dados. Vou abrir o banco de dados aqui, vou fazer uma consulta. Vamos fazer uma consulta. Select, asterisco from, usuário. Então, rodando isso aqui, nós temos aqui vários usuários cadastrados e temos um perfil, né? 175. Tá? Vamos fazer uma consulta no perfil. Então, select, asterisco from, perfil. Aqui. Perfil. Então nós temos dois perfis, tá vendo? Do jeito que ele está cadastrado aqui no banco de dados,
ele não vai bater com a regra que nós colocamos lá no Spring Security, né? Então nós poderíamos colocar lá no Spring Security, ó, o perfil é visita, né? Foi o que nós cadastramos. Então nós temos que adaptar aqui o nosso Security para qual regra? Aqui. Admin, né? Olha só, ser desse jeito. Tá vendo? Porque é o nome que nós estamos usando no banco de dados. Olha lá, admin. Ou a gente altera aqui no banco, põe role admin. Certo? Ou mantém daquele jeito. Tá? Agora, olha só. Se nós fizermos uma busca de todos os usuários, quantos usuários têm perfis? Então, tem outros que não tem, né? Então, eu gostaria de alterar todo mundo para o mesmo perfil. Né? Como que a gente faz? Eu gostaria de dizer que todos esses usuários também vão ter o perfil 175. Qual que é o 175 mesmo? Vamos rodar aqui. É o visita. Eu gostaria que todos fossem 174. Todos fossem 174. Como que eu poderia fazer essa alteração? Update. Usuário. É usuário. 7. 7. Perfil. Perfil ID, né? Que é o nome da coluna. Perfil. Perfil ID igual a 174. Então vamos fazer isso aqui sem where. Quer dizer que todo mundo vai ser alterado. Ela falou que 4 linhas foram afetadas. Tá, então se eu selecionar de novo o perfil, opa, usuário, olha só o que vai acontecer. Todos ficaram 174. Então quer dizer que todo usuário agora, qualquer usuário que eu logar aqui, tem usuários com nome diferente, né? Eu gostaria de alterar aqui o primeiro, vou pôr João 123, ó, João 123, Maria 123, Zé 123 e assim vai. Então deixa eu... Para alterar isso aqui mais fácil, é só entrar aqui no modo tabela mesmo, é mais fácil a gente editar, tá? Então eu vou entrar aqui e vou clicar no usuário, na gradezinha e vou alterar aqui. Vou pôr assim, ó, João 123, vou pôr Zé 456, Maria 789, tá? E me fala o nome aí. Virmerson. Ixi, não, vou pôr Vir. 10, só 101, pronto. Tá ali. Beleza? Aqui eu vou chamar só para mostrar. Ó, nome do usuário, gente, ó, eu fiz besteira. O nome do usuário aqui que é João, ó. O login que é João. Tá vendo? Zé. O nome do usuário poderia ser outro nome. Maria. Aqui, Vir. Pronto. Aqui sim, poderia pôr o nome completo. Tá. Beleza. E os e-mails aqui. Não vem ao caso. Tá? Nós vamos usar só o username, que é o login aqui, e a senha. Tá? Normalmente, pessoal, é username que nós usamos, tá? De nome. Beleza. Agora eu pergunto para vocês. E se eu quiser buscar, fazer uma consulta que retorna tanto o nome do usuário e o seu role? Se eu fizer essa consulta assim, ó, select asterisco from usuário, o que vai trazer? Todas as colunas, mas eu quero somente o campo login. Seria como? Tirar o lugar dele. Colocaria login. Mas eu também me interesso por esse perfil. Será que seria assim? Perfil ID? Pode ser que sim. Aí, ó. Isso aqui resolve o nosso problema? Não resolve. Por que não resolve? Falta 100. Porque eu primeiro tenho, nesse caso, na segunda consulta, eu tenho que retornar, olha só, voltando aqui no Spring, ó. Na segunda consulta tem que retornar o username mais a autorização dele. A senha é só no primeiro, tá? Se eu quisesse retornar no primeiro, o primeiro seria assim, senha e ativo. Se ele está ativo ou não. Isso aqui é a primeira consulta. Olha lá da tabela usuário. Vamos fazer as duas consultas, ó. From usuário. Usuário. Aí where login igual a João. Um pouquinho, entre aspas, João. Olha lá. Se eu fizer isso aqui, ele vai me retornar, opa, ativo. Ativo não tem. Por que não tem ativo? Mas eu já criei ele lá na classe. Você não rodou o servidor. Eu não rodei o servidor ainda, né? Então deixa eu rodar ele. E se eu rodar uma classe de teste, ele já faz isso? Faz. Faz, né? Então vamos rodar uma classezinha de teste aqui. Ó. Olha só. Teste perfil mesmo, ó. Vou colocar gravar um outro aqui, ó. Visita e o outro é público, perfil público. Tá. O visita seria meio público, mas tudo bem. Só pra... Aí, tá. Agora ele subiu o banco, ele criou a tabela certinho. Deixa eu ver o banco, ver se ele agora vai entender isso aqui. Olha lá, ele trouxe, ó.
Só que o nosso banco ativo, ele não foi definido, um valor para ele. E se eu quiser pôr todo mundo como true, como que eu faço? Update, usuário, set, ativo, igual a true. Para todos, né? Olha lá. Todos, eu estou alterando um campo ativo para todos os usuários. Ó. Que no caso são 4. Então se eu voltar à primeira consulta, olha o que vai acontecer. Ele vai trazer o login, a senha e ativo. Ó. Tá vendo? Essa é a primeira consulta que o Spring Security vai fazer. Agora na segunda consulta nós queremos retornar o quê? Select, login, vírgula, perfil ID, né, from, usuário, where, login, igual ao quê? João. Nesse caso, ele poderia retornar uma lista de chave e valor. João admin, João visita, João não sei o que, João, ele poderia ser assim. Só que no nosso modelo de negócio aqui, o nosso usuário ele sempre vai ter só uma autorização, mas ele poderia retornar para mim com uma lista de autorizações. E o Spring Security ia entender isso daí. Tá? Então nesse caso nós vamos fazer isso aqui. Ó. Quase perfeito. No lugar desse 174 nós temos que trazer O nome, né? a descrição do perfil e não o número do perfil. Eu tenho que trazer o admin para cá. É isso que o Spring Security precisa. Porque ele não vai comparar esse 174 aqui. O que ele vai comparar? Ele vai comparar exatamente a descrição, como nós estamos vendo aqui. Ele vai comparar o que você retornar lá é o que ele vai comparar aqui. Se eu colocasse 174 aqui, aí tudo bem. Aí resolveria, mas não é o caso, né? Vamos comparar o admin. Certo? É isso que nós vamos fazer. Então, o que eu tenho que modificar nessa consulta para trazer a descrição? Só. Então nós temos que fazer, na verdade, uma junção de dados de uma tabela com a outra. Tá? O que liga a tabela usuário com a tabela perfil é o campo da chave estrangeira. Né? Primária com estrangeira. Ou seja, lá no nosso usuário, tá vendo? No nosso usuário, que é essa tabela, ele tem um campo, só que esse campo é uma chave estrangeira. Ou seja, é uma chave estrangeira que faz referência, um link para um registro lá na outra tabela. E eu preciso trazer esse cara na outra tabela. Tá? Então existem algumas formas de fazer isso. Tá? Podemos fazer assim, por exemplo, olha só. Eu não quero buscar apenas o dado na tabela usuário. Eu também quero buscar o dado na tabela perfil. Também quero. Por quê? Porque um pouco dos dados estão aqui no usuário e um pouco dos dados estão no perfil. Certo? O que eu preciso aqui nesses dois campos? Qual desse campo é do usuário e qual desse campo é do perfil? O que nós queremos no perfil é o quê? A descrição. Tá? Então, esse usuário, olha só, usuário, ponto, login, e esse campo não é da tabela usuário, é da tabela perfil. Olha lá, perfil, ponto, descrição. Então, eu coloquei duas tabelas, coloquei os campos com suas tabelas antes e depois. Ó. É assim, onde login igual a João. Mas se eu rodar isso aqui, o que ele vai trazer? Ele trouxe João admin, João visita, João public. Tá certo? Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá certo? Então nós temos um erro aqui, porque ele está trazendo a quantidade de registros que tem na tabela perfil, né? Na perfil nós temos 3, não temos? Então ele combinou os 3 perfis que existem com os usuários com o registro João. Então nós temos um registro João aqui e 3 aqui, 3 perfis aqui. Então ele combinou. Ele pegou os 3 perfis e multiplicou pelo registro João que teve ali. Se eu tivesse, por exemplo, sei lá, 2 João, por exemplo, ele ia multiplicar também os dados da primeira coluna, da primeira tabela com a segunda. Então ele ia fazer uma multiplicação. Tá? Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, quantos usuários nós temos? 4, né? E quantos perfis nós temos? 3. Quantos registros ele vai trazer? 12, ó. Quanto que é 4 vezes 3? 12, ó. Tá vendo? Então ele multiplicou todos os registros de uma tabela com todos os registros de outra. Ele trouxe todos de um e todos de outro. Ele combinou. Ele fez a combinação de todos com todos. Tá? Então isso é um problema, porque não é assim que nós queremos tratar. Por isso que existe a comparação das chaves.
Nós queremos trazer exatamente onde os campos batem da chave primária e chave estrangeira. Então, ou seja, o que me interessa nesse caso é saber onde o usuário, em sua coluna perfil ID bate com a tabela perfil.id. Não sei se vocês entenderam isso. Se eu fizer isso daqui, a coisa muda. Perdi. Opa, perdi o perfil. Olha lá. Pronto. O que eu fiz agora? Ajudou em alguma coisa ou não? Eu falei lá, usuário.perfil ID é igual ao perfil ID. Então, de fato, ele trouxe ali Maria, admin Vir, admin Zé, admin João, admin, porque nós falamos que todos são realmente administradores. Ele associou cada usuário com cada perfil. E realmente, nós temos, para cada usuário nós temos um perfil, para cada usuário nós temos um perfil, para cada usuário temos um perfil, para cada usuário temos um perfil. Porém, ainda não é isso que nós queremos. Nós queremos filtrar mais ainda, mas já corrigimos o problema da multiplicação lá. Dele combinar todos com todos. A quantidade de registros de uma vez a quantidade de registros de outra. Então, nós temos mais um filtro. Qual é o último filtro? Nós queremos todo mundo? Queremos todos? Quem nós queremos? And login igual. Isso, usuário.login igual a João. Olha só. João. Então melhorou ainda o filtro. Vou dar uma quebra aqui no where aqui, tá? Pra ficar visualmente mais. Então o from vai até aqui, o where quebrou aqui. Então perceba o que nós fizemos. Agora nós temos o João admin. Agora nós conseguimos o João admin. Perceba, essa é uma forma, tá? Essa é uma forma de fazer, onde nós comparamos pelo where. Tá? Nós também poderíamos fazer da segunda forma, por join. Ó, selecione usuário.login, mesma coisa, vírgula, perfil.descrição, certo? Perdi. Opa, perdi, eu só fico colocando perdiu, né? From, qual é a tabela? Usuário, join, vou juntar ela, o usuário, com a tabela perfil. Agora é perfil, perdiu, menos perfil. Vou juntar registro da tabela usuário com o registro da tabela perfil, onde os campos usuário ponto tudo errado novamente, perfil ID, for igual, vou acertar. É isso. Perfil.id. Até aqui, tá certo? Vamos verificar. Tá certo. Mas aí o where. Só falta agora sim o where. Tá? Where. O que mais aqui? Perfil. Não é perfil? Ou é não? Login, né? Usuário.login. É usuário.login. Eu tô louco mesmo, tá? Igual a João. João é o cara. Olha aqui, ó. Olha lá. A mesma coisa. Mas qual que é a diferença? O join é mais. O join, ele tem algumas características, alguns recursos a mais que esse where aqui, tá? Por exemplo, você poderia trazer todos os logins, mesmo se eles não têm perfil. Aí você poderia fazer uma jogada de left, uma jogada de right. Traga todos os usuários, independente se ele tem perfil ou não. Se tiver, traz. Se não tiver, não traz, por exemplo. Aí eu traria. Então, ou seja, o join ele tem vários recursos a mais. No where, não. No where ele só vai trazer se existir. Se o usuário tem um cara correspondente a ele lá no perfil, ele traz. Se não tiver, ele não traz nada. Tá? Então ele fica mais engessado no where. Então qualquer uma dessas duas, no nosso caso Spring Security, vai resolver nosso problema. Tá? Qualquer uma das duas vai resolver nosso problema. Tá? Para ficar um pouquinho mais elegante, eu percebo que nós repetimos a palavra usuário, 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 toda hora, né? Nós poderíamos colocar um apelidinho para ele aqui, ó, um alias, um apelidinho para o usuário, vamos chamar na frente de U, e o perfil de P. Aí nós podemos colocar aqui, ó, u.login, né, e p.descrição. u.perfil.id e p.id. u.login.
Entenderam? Então é só uma questão de abreviar, diminuir um pouquinho. Então tem campos muito repetitivos, né? Então a gente faz isso aí. Tá? Então aqui é a mesma coisa, que seria u.login, p.descrição, usuário u, perfil p, aí usuário u de novo, perfil p. E aqui vamos colocar o u também. Vamos testar isso aqui? Então selecionando, olha só, deu certo, selecionando, deu certo. Tá? Então só para a gente entender bem isso aqui. Levando isso lá para o nosso Spring Security, nós podemos copiar. Vou copiar essa primeira aqui, tá? Vou copiar a primeira, depois você pode fazer o teste com a segunda, tá? E vamos jogar aqui na segunda query aqui, ó. Pronto, olha só. Aqui no lugar do João, nós vamos jogar o ponto de interrogação, né? Que é o parâmetro login. E aqui nós vamos voltar de novo aqui o nosso login, senha e ativo, né? Assim, nós vamos fazer. Tá? Então assim nós estamos trabalhando. Entenderam isso, gente? Então o Spring Security é bem tranquilo, né? Porque é só essa configuração que você tem que fazer nele. Aqui deve ter alguma coisinha que eu errei aqui, vou dar uma olhada. Bom, até aqui alguma dúvida do que o Spring Security faz? Nós já temos aqui o campo, vamos só terminar de construir ele, né? Nosso campo login, nosso formulário. Cadê o nosso formulário? Cadê o login? Vamos terminar de trabalhar nele, tá? Vamos fazer algumas configurações, porque do jeito que ele está aqui, ainda o Spring Security não conhece ele. Vamos colocar aqui no formulário, só para fechar o formulário aqui, uma ação, um action. Vamos usar um formulário normal, ao invés de usar um formulário do próprio JSF, vamos usar um formulário do próprio HTML mesmo, para a gente começar aqui. Opa, que minúsculo. Form, aqui barra form. Tá, e vamos dizer o seguinte, os dados desse botão, desse formulário, vão ser submetidos pelo método post, certo? E no action dele nós vamos chamar o Spring Security. Vamos colocar J Spring Security Check. Então quer dizer que ele vai chamar um recurso interno do próprio Spring Security. Ele que vai responder esse post, esse submit. Então nós vamos colocar aqui um comando do botão, hcommand button. E vamos colocar aqui o value dele, vai ser login. Só para ele fazer o submit. Tá? Então colocamos aqui login e senha. Login e senha. E um botão. Vamos chamar aqui autenticar, vai ficar mais. Autenticar. Aí nós podemos colocar aqui um label, né? Assim, ó, login, 2 pontos, assim, só pra. Aí, senha, 2 pontos, pra saber o que o usuário tá digitando, né? Ao invés de colocar input text para o usuário ver, para ficar aparecendo assim, nós podemos usar o secret, né? Também é legal aqui, ó, input secret. Aí, ficaria assim, ó, ID. Tá? Então vamos tentar rodar esse cara aqui, vamos ver o que vai dar. Cruzo os dedos. Tá aqui o usuário e senha, né? Apareceu o campinho. Um pouquinho, ó, João 123. Deixa eu ver se existe ali. Então já deu o primeiro bug, né? Que ele está dizendo que ele não achou aqui JSTL, essa biblioteca, class not found. O servlet, ele precisou, né, desse recurso e não achou. Então, possivelmente, isso aqui é o quê? Uma dependência, né? Que nós não estamos carregando. Tá? E essa dependência, ela não aconteceu em tempo de compilação. O nosso código compila normalmente sem ela. Tá? Mas é uma dependência que foi usada no momento do runtime, né? No momento que a coisa foi acontecer aí, foi utilizar aí o JSTL e não foi carregado. Ou o provider, né? Esperávamos que o servidor tivesse essa dependência e o Tomcat não tinha ela. Tá? Então são alguns detalhes que a gente tem que corrigir. Vamos olhar aqui no POM nosso cada dia. Vamos verificar aqui. Vamos lá. Bom, qual dependência está faltando? Antes da gente olhar essa questão de dependência, vamos só voltar aqui no AppXML, que eu acho que nós esquecemos de colocar algumas coisas aqui. Tá, então no AppXML,
nós temos que acrescentar alguns filtros. Por exemplo, em que momento nós falamos que o filtro do Spring Security que vai interceptar esses requests? Nós não falamos isso, então nós temos que registrar esses filtros, né, do Spring Security. Primeiro, aquele arquivo Spring XML, aquele Spring Security XML, nós falamos que ele vai ser carregado em algum momento? Nós não falamos. Se você observar aqui no web, nós falamos o seguinte, nós configuramos aqui para ele carregar o Spring Beans, mas nós não configuramos para ele carregar também o Spring Security. Nós podemos fazer assim, né? Barra webIf, barra Spring Security, ponto XHTML. Então nós estamos pedindo para ele carregar os dois. Essa é uma forma de fazer com que ele carregue os dois. Tá? Além disso, nós vamos dizer agora quais são os filtros que o Spring Security vai utilizar, né? Nossa aplicação web vai utilizar, que é do próprio Spring Security. Então a gente coloca aqui Filter Mapping. Primeiro podemos cadastrar o próprio filtro. Antes do filter do mapping, vamos chamar o filter, normal, o filtro, e vamos dar um nome para ele, filter name. Filter name, tá ali, o nome desse filtro. Normalmente você vai observar na documentação por aí, eles vão chamar de Spring Security Filter Chain. Pronto, é assim. Esse é o nome que você vai achar por aí. Então nós vamos colocar assim, Filter Class. Filter Class. Qual é a classe que representa o controle do fluxo das requisições? Ou seja, toda requisição que você fizer é um filter do próprio Spring Security que vai estar perguntando, tá autenticado, tá logado, pode acessar essa pasta? Não pode? Quem que fica fazendo essas perguntas? Tá? Então é esse filtro. Então nós vamos colocar ali, filter, Spring Framework. Spring Framework, né? Aí web.filter.delegating filter proxy. Esse é o nome da classe, tá? Então você seleciona aqui, dá um Ctrl Shift T, segura o Ctrl, se ele fizer o linkzinho, você digitou certo, ele carregou, tá vendo? É esse cara. Então perceba, olha só. Esse carinha, essa classe Delegating Filter Proxy, ela vai estar trabalhando pra gente aí. Então tá aqui a implementação dessa classe, você pode olhar ela, verificar como que ela funciona, tá? Ela vai estar fazendo isso aí pra gente, tá? E nós temos... Hã? Aqui? No Security. Tá XHTML. Tá certo. Aqui tá XML. XML é certo. No web lá. XML também. Ali. Tá certo. Ah, tá. Aqui é XML. É verdade. Obrigado. É verdade. Agora ainda continuei errado, né? XML. Eu falo obrigado e ainda deixo XTML lá. Beleza. Obrigado. Agora aqui é o seguinte. Temos um detalhe, ó. Nós só fizemos o cadastro do filtro. Nós não falamos em que momento que esse filtro vai entrar em ação, né? Nós não configuramos ele, nós não fizemos o mapeamento dele. Registramos o filtro. Então quer dizer que ao carregarmos a nossa aplicação web, esse filtro vai ser criado, ele vai ser instanciado, mas ele vai responder a quais requisições? A quais requisições que ele vai responder? Então nós vamos dizer aqui que ele vai responder às requisições do filter mapping aqui, ó. Opa! Filter mapping tá aqui. E aqui nós vamos colocar assim, ó, mapeamento. Qual é o nome do filtro? Filter name. O nome do filtro que nós criamos. Aí nós vamos colocar o mesmo nome que nós colocamos aqui. Se a gente tivesse colocado aqui, ó, banana, a gente ia pôr banana aqui no filter map, aqui, ó, banana. Ia ser assim, ó, banana. Ou se você fizer assim, ó, filtro do Spring, olha só que legal. Ficou até mais didático, né? Filtro do Spring. Filtro do Spring, tá vendo? Filter mapping, filtro do Spring. Então eu estou fazendo um link para essa instância aqui, na verdade. E aqui nós vamos colocar o URL patterns, né? Qual que vai ser o padrão de requisição que esse filtro vai trabalhar, vai atuar. Tá? Então isso aqui é VXML. Então registramos o filtro, criamos o filtro, instanciamos ele, e aqui falamos, mapeamos quais são as requisições que ele vai responder. Nós poderíamos delimitar, olha, esse filtro só vai entrar em ação se ele tentar digitar na pasta admin,
Ou então ele vai entrar em ação qualquer momento, mas lá dentro do filtro ele vai fazer as verificações conforme nós programamos aqui. O filtro vai carregar esse arquivo de configuração e vai fazer o seu trabalho. Tá? O login também vai fazer esse trabalho. Tá? Então, para autenticar, na verdade, o filtro vai verificar o quê? Ele vai utilizar desses dados aqui, de autorização, né? Vai utilizar se ele está acessando a pasta admin, para ele entrar em acesso, para ele começar a fazer ou não o trabalho dele. Enfim, esse é o papel do filtro. Ele vai ficar interceptando as nossas requisições aí. Tá? Então, a configuração do filtro já fizemos via XML. Então agora vamos rodar isso aqui. Calma aí, ainda não terminou a configuração. Vamos só verificar aqui mais uma vez. Nós já temos aqui um request context listener, que é um escutador aí de request. E vamos colocar aqui um HTTP Session Event, um listener. Tá? Qual que é a diferença de um filtro para um listener? O filter, ele é um interceptor. Ele vai interceptar alguma coisa. O listener é um objeto que vai tratar algum evento. Ele vai ficar escutando um evento acontecer. Quando um evento acontecer, ele faz tal coisa. Esse é um listener. É um objeto que está ligado com um evento. Tá? Agora o filtro não, ele está ligado a uma requisição, a uma comunicação. E aí esse filtro vai interceptar. Ele vai fazer ele é um mediador, um interceptor. Tá? Então nesse caso aqui, o que nós vamos fazer? Vamos acrescentar mais um listener que o Spring necessita. Eu vou até copiar esse listener barra listener aqui, ó. Listener, que é o listener web também, só que ao invés de ser request, é o session, para ele entender as sessions do Spring. Ponto HTTP session event publisher. Pronto. Vamos verificar se eu digitei certo? Seguro no Ctrl aqui. Não está entendendo nada. Então eu fiz alguma coisa errada aqui. HTTP. Spring Framework Security. Spring Framework que vem Security. Isso, Security. Aí vem Web, aí vem Session ao invés de Context. O pacote estava errado. Tá aí. Beleza? Fez o linkzinho. Ó, o Maven está fazendo download. Aí carregou pra gente. Tá vendo? Então tá ali, ó. Se não fizer o linkzinho, então nós temos o erro aí de digitação no tipo, tá? Beleza? Então temos dois listeners aí cadastrados, né? E um filter para fazer o trabalho, tá? E o servlet do Facelet. Tá? Mas do Spring Security mesmo tá aqui. Então só vamos dar uma revisada aqui nesse WebXML. Então o WebXML ficou assim, com esse listener, né, do request. Ele ficou aqui com o outro listener do session. Um filter, tá com o seu mapeamento, filtro, certo? Context param, dizendo quais são os XMLs. E aqui nós temos uma repetição de listener, né? Na verdade esse listener nós já tínhamos inserido ele. Então vamos apagar, não precisa repetir ele, tá vendo? Ele está repetido. Eu vou apagar. E esse listener que nós já tínhamos inserido aqui, que é o Context Loader Listener. Né? Que é quando carregar o contexto do... Quando nós iniciarmos o Tomcat, ele vai também carregar aí o contexto do Spring. Tá? Então nós já fizemos isso aqui. Então ficou dessa forma. O WebXML final ficou dessa forma aqui. Tá? Então vamos testar. Vamos ver se agora aquele problema também resolve. Acho que não vai dar certo. Tomara que não dê certo, né? Vamos ver. Ainda bem que não deu certo, né? Senão a gente não ia aprender muita coisa. Então, vamos verificar quais são os problemas, quais foram os problemas que surgiram aqui. Primeiro, ele falou que essa requisição é inválida. Esse logout aqui, ó. Parece que nós não configuramos o logout. Vamos desde o começo, vamos começar a entender. Ele não gostou desse cara aqui, essa chamada é ilegal. Ele falou que tá ilegal essa chamada do
do Spring, não gostou. Vamos ver se é só isso mesmo. O que mais que ele falou? Ah, ele não está gostando. Tem outro RB aí. Vamos lendo aqui. Temos vários errinhos aqui, né? Ele falou que não conseguiu criar o nosso filter, ele não conseguiu criar. E aqui nós temos vários problemas, ó. Logout filter, ele não conseguiu criar. Problema de construtor, argumento, ó, chave de argumento. Nós estamos com problema na construção desse BIM. Vamos tentar entender isso aqui. O barra de rolagem está grande aqui. E ele falou aqui que nós temos um argumento incorreto aqui, ó, login, logout, alguma coisa assim. Vamos tentar verificar se ali dentro daquele arquivo que nós criamos, security, tinha um probleminha aqui, né? Olha só, ele está falando aqui, ó, que aconteceram alguns erros aqui. Para a gente dar uma observada aqui nos detalhes. Primeira coisa, ele está pedindo para a gente observar esses errinhos aqui.